Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Juliana Pádua e dando continuidade aos nossos estudos sobre a estética barroca no Brasil, nós temos um segundo autor, né, um escritor que é, né, conhecido como Padre Antônio Vieira. Então, vocês vão passar aí da parte da poesia, né? Nós que vimos na última aula sobre Gregório de Matos, a gente vai conhecer agora a retórica e a prosa do Vieira. Então, primeiro, aquele passo a passo, né, dos objetivos da aula. Nós vamos fazer um quadro comparativo entre o classicismo e o barroco, até para a gente sentir a perspectiva do pêndulo, né, que eu coloco sempre para vocês, da passagem de uma esfera racional para uma mais emocional, que é o barroco, né? Mas o barroco está exatamente no meio de um dilema, né, do conflito existencial e da dualidade, né? Então, essa estética da contradição. Nós vamos revisar rapidamente algumas características da poética de Gregório de Matos, porque é um poeta muito importante para a gente, né? Também é o mais cobrado por aí. Inclusive, nós temos a indicação de obras escolhidas do Gregório no Paz, né? No Paz 1. E aí sim, a gente passa a fazer uma introdução à poética do padre Antônio Vieira, né? Vida e obra, a leitura e análise e comentários sobre os sermões, que são a parte mais produtiva e importante dele. Vocês vão entender por quê, né? Sermão para a gente parece algo fácil de construir, né? Como um fala, como um discurso, especialmente de cunho religioso, mas vocês vão perceber que na escrita do Antônio Vieira não é bem assim. Continuamos com as referências do livro didático, né, literatura brasileira, e algumas obras de consulta, né, continua sendo aí arte literária e a história concisa da literatura brasileira. Bem, então aqui estamos, né, no Barroco no Brasil e um pouquinho de revisão. Aparece aí para mim uma igreja, um modelo barroco, né, na linda cidade de Ouro Preto, que eu já falei para vocês, né, que vale bastante conhecer, para quem não conhece ainda, esse cenário, né, do Barroco. Fazendo esse quadro comparativo, né, a gente pode perceber aí essa distinção das duas estéticas. É importante lembrar que, normalmente, a estética mais recente, atual, resgata a anterior, né, que a antecede. Né? Então, nós temos a estética clássica, que dá lugar ao barroco. Né? A estética anterior a isso, nós temos lá o período de transição do humanismo, é a estética do trovadorismo. Então, o barroco vai tentar resgatar algumas questões do pensamento, da estética, do uso na produção textual desse período. É claro, com outra roupagem, mas existe esse resgate, tá? De uma escola ainda anterior. Então, nós temos, enquanto no classicismo a gente tem aí o antropocentrismo, a racionalidade, até mesmo na construção de uma poética lírica, nós vimos isso com Camões, né? No barroco, nós vamos ter o conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Né? Lembrar que o barroco é parte de uma ideologia, né, da contra-reforma, que é justamente a reação da Igreja Católica à reforma protestante. Nós temos no classicismo a busca pelo equilíbrio, a simetria, cores suaves, né? Quando a gente fala de pintura, dessa parte estética de arte. E já no barroco eu tenho aí o mundo material, o mundo espiritual, o conflito entre fé e razão. E nessa parte do equilíbrio, né, o que seria em oposição exatamente é
a origem da palavra do barroco, né, como pérola irregular, os excessos, o desequilíbrio, a não a ruptura, né, com essa simetria, né? Então existe o caráter rebelde da manifestação estética do barroco, né? Então o que se opõe exatamente ao equilíbrio é a extravagância, o exagero do barroco. Nós temos aí então a racionalidade entrando em conflito com a fé e a razão do barroco, né? Ele está ali nesses termos, né? Nessa questão existencial. O paganismo fazendo oposição ao retorno do cristianismo. Na perspectiva do classicismo, a gente tem o universalismo, né, temáticas universais, e sendo o barroco, né, essa estética do conflito, está mais voltada para uma subjetividade, né? Então, a consciência da efemeridade do tempo faz com que se tenha, né, a criação dessa perspectiva existencialista, no sentido de questionar a matéria, o acúmulo de bens, a vaidade, por aí vai, como nós já vimos em outras aulas. Um pouquinho do Gregório de Matos, Guerra, né, que é aquele poeta bastante polêmico, né, em vida, pela vida que levou e pelo tipo de escrita que tem, né? Então, o Gregório de Matos era aquele que incomodava a sociedade da época, né? E chamado Boca de Brasa, ou Boca do Inferno, como vocês quiserem, né? Tem esse nome mais antigo, Boca de Brasa, porque o Gregório, de fato, tinha essa capacidade de criticar, e assim, importante pensar que ele vai beber na fonte do trovadorismo na sátira, né? Exatamente na produção satírica, nas cantigas de escárnio e maldizer. Então, a parte da produção satírica é o grande momento, é o forte do Gregório. É claro, assim, como tem um teor mais exaltado, né? Inclusive o vocabulário deles chega a ser chulo. Então, didaticamente na escola se prefere estudar a parte lírica, né? A parte sacra, mas o Gregório é bastante produtivo nessa parte da crítica e da sátira. Então, não publicou nenhuma obra em vida. É interessante que do Gregório a gente tem, né, uma produção grande, né? Mas algumas incertezas. Então, a gente tem aquela chamada produção apócrifa, né? Textos apócrifos, em que a gente atribui, pelas características, né? Os especialistas, historiadores, né? Estudiosos, a Gregório, mas fato sim que ele escrevia e divulgava, e sabia divulgar a sua própria produção, né? Inclusive, dizem, né, os estudiosos, há registros de que ele deixava os textos em lugares bem estratégicos, na casa das pessoas, debaixo de uma lamparina. Ele fazia repentes para que o texto dele pudesse ser memorizado. Isso também é um resgate lá das cantigas, né, do trovadorismo. Então, ele soube divulgar sua produção numa época em que se ressuscita, né, após o Concílio de Trento, aí, essa parte histórica, os tribunais de inquisição, de proibição de obras, etc., e ele conseguiu se sobressair, né, conseguiu escapar de algumas coisas, divulgando, né, a sua própria obra, né? Era alguém que fazia aquele trabalho de internet, de divulgação. E mais ainda, né, essa produção dele, além de ser fecunda, vasta, ela tem essa perspectiva variada, né, de ser lírico, filosófica, satírica, sacra, né, erótica e tida até como pornográfica em, né, alguns textos. E, assim, atacava autoridades, pessoas, o governo, a nobreza, o clero, né?
e tudo mais, o que ele queria analisar. É importante frisar, né, porque isso vai aparecer em obras na produção do Gregório, né, o lugar social dele, que era de um filho, né, ele vinha de família abastada, de produtores da cana-de-açúcar, de pessoas que viviam, né, bem até uma crise, né, dessa produção, e ele vai descrever isso, por exemplo, no poema que a gente vai rapidamente falar, que é Triste Bahia. E as temáticas, né, abordadas na obra são a fragilidade da vida, a fugacidade do tempo, a vaidade, as contradições do amor, o pecado, a culpa e o poder divino. O Gregório, apesar dessa capacidade crítica, né, que a gente fala às vezes assim, alguém além do seu tempo, né, ele não se furta também a vivência dos preconceitos e das características da época, né? Então, ele tem falas racistas, até homofóbicas, bem, né? Características do momento, né? Então, é importante pensar nisso. E defendia esse seu lugar de privilegiado também, né? Dos produtores, especialmente em relação à exploração da colônia, do estrangeiro, que ele combate nos seus poemas, tá? Então, só para esclarecimento. E, assim, o Gregório, como vocês viram na aula anterior, é encaixado, né, dentro do conceito de uma produção do cultismo, né, que vem aí de uma influência hispânica, né, de Góngora, e que trabalha com o jogo de palavras, né, com a produção formal, né, com o esforço, né, de pensar a palavra, né, e de dar vários sentidos e formas, uma parte estética mesmo. Então, para isso eu trouxe um poema, um exemplo de um poema que assim, bastante até avançado, né, para essa época de produção, que é uma brincadeira com as palavras, com a estrutura poética, né? Então, dentro ainda dessa perspectiva cultista, do cultismo, que vai trabalhar a forma, a palavra. E aí, eu vou ler depois o poema na íntegra, né? Mas começando aqui, vejam a brincadeira que ele faz num sobe e desce, né? Lá em cima e embaixo. Douto, prudente, nobre, humano, afável, reto, né? Único, ciente, singular, benigno, aplausível, inflexível e por aí vai, né? Então, essa estrutura é uma estrutura criativa que Gregório, né, já fazia nesse período do século XVII e que foi bastante difundida no Brasil com o movimento do concretismo dentro do modernismo brasileiro do século XX, né, das primeiras décadas aí, na realidade até inclusive a tendência concretista ela é mais, né, depois da década de 50. Então, assim, só para a gente perceber a inovação e esse processo criativo do Gregório de Matos, de já estar fazendo esse tipo de poesia, né? Então, eu tenho aí isso do livro de vocês, né, que trabalha com esses dois exemplos, com essa comparação. Eu tenho um texto do Manuel Bandeira, né, que brinca também com a palavra, né, rosa tumultuada, e que no final aqui a gente junta a palavra, né, e consegue obter uma expressão do tipo te adoro, rosa tumultuada. E aqui o Bandeira usa exatamente o tumulto, né, para expressar essa ideia da rosa. Tá? Esse poema do Gregório, que agora está aqui arrumadinho, né, tem algumas características interessantes. Primeiro, observe o título. Olha o tamanho do título. Ao desembargador Belchior da Cunha Brochado, casado com uma filha de Sebastião Barbosa, capitão da infantaria do terceiro da Praça da Bahia.
Esse título aí já revela uma característica do exagero, da hipérbole do barroco, né? E existia também, apesar de o Gregório criticar, fazer algumas autoridades de alvo, né, da sua produção satírica, ele também vivia de algumas produções chamadas encomiásticas, para o elogio de alguém, né, que a gente chamaria de puxa-saco, quase, né? Então, esse texto aí mesmo, esse poema, foi um poema de encomenda, né, que provavelmente esse desembargador quis que ele fizesse, e aí ele fala: douto, prudente, nobre, humano, afável, reto, ciente, benigno e aprazível, único, singular, raro, inflexível, magnífico, preclaro, incomparável, né, ilustre. Só tem adjetivos, só tem elogios. Do mundo grave, juiz inimitável, admirado, gozais, aplauso incrível, pois a trabalho tanto e tão terrível, dais pronta execução sempre incansável. Vossa fama, Senhor, seja notória, lá no clima onde nunca chega o dia, onde do Érebo só se tem memória, né? Érebo é uma referência a inferno. Para que garbo tal, tanta energia, pois de toda esta terra gentil, glória da mais remota seja uma alegria. Então, esse é um exemplo dessa poesia encomiástica, né, encomendada, que ele também fazia, tinha que ganhar, e tinha que produzir, ter apoio, né, ter patrocínios, etc. E aqui a gente tem Triste Bahia, que vocês já analisaram, mas eu queria ainda chamar a atenção um pouquinho, né, para algumas características. Primeiro aí pelo uso do soneto, né, esse resgate formal da produção, que também, né, aparece no classicismo. Então, e assim, Bahia como espaço de nascimento e de vida do Gregório de Matos, né? Vocês viram que na biografia dele ele acaba por desobediência, né, por desacato, ele acaba sendo degradado e nunca mais retorna ao seu lugar de origem, né? Ele vai morrer em Recife por volta de 70 anos, né? Então, mas assim, o Estado, né, foi essa referência para ele de crítica, de amor, de dor, de tudo. E aí, pegando aqui essa primeira estrofe, né? Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, e eu estou no nosso antigo estado. Pobre, te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica, te vi eu já, tu a mim abundante. O que acontece aí nessa primeira estrofe, né? Eu tenho a primeira coisa, que é o chamado enjambemã, né? A continuidade do verso na linha seguinte, dessemelhante estás. Do outro lado também acontece, excelente pelas drogas inúteis. A antítese, né? Pobre e rica. Uma outra característica que a gente chama de quiasmas, né? Que é o cruzamento, o paralelismo, que é a repetição de estruturas, né? Te vejo a ti, te vi eu já. Então, esse cruzamento, essa troca, é chamado de quiasma, que é também um jogo de palavras para reforçar essa ideia do cultismo. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi-me trocando, e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. É interessante aqui como há uma fusão, há uma simbiose entre o próprio Gregório de Matos, cuja família estava perdendo, né, riquezas com com esse empobrecimento, com essa crise, né, na Bahia. A gente sabe que depois a Bahia era inicialmente o centro do poder e depois passa a ser Minas Gerais, então, dado todo esse contexto, né? Então, o próprio Estado, a palavra Estado aí, né, mais do que localizar a Bahia, é também o ser Gregório de Matos, né? A situação em que ele também estava, é o estado dele, individual, né? Então, por isso que ele faz esse jogo, a ti, tu, eu, né? A mim.
E essa máquina mercante é exatamente a influência, né, a vinda aí, dos estrangeiros, né, tomando um certo espaço, segundo o Gregório. Destindar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhudas simples aceitas do sagaz Brichotte, né? Até o produto vai perdendo essa qualidade, o Brichotte aí é um nome pejorativo para estrangeiro. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, né? Tão séria, tão formal, que fora de algodão teu capote. Então, esse estado, né, a Bahia, acaba empobrecida, né, um capote de algodão, de um tecido qualquer. Tá? Então, essa é a tristeza subjetiva do próprio Gregório, né, na sua condição familiar e social, e aí ele agrega isso se estende também ao estado da Bahia. E agora a gente fala da poética do Padre Antônio Vieira. Com o Padre Antônio Vieira, eu vou fazer uma coisa diferente, porque muito mais do que falar das características dele, é preciso ler o Padre Antônio Vieira, né? Melhor do que pensar em características é ter o próprio texto. Então, eu vou começar até com um deles, que é parte aí, né, dos sermões, a maior produção que ele tem, para vocês começarem a pensar no jogo de ideias, que é o conceptismo, né, que vem de Quevedo, é o chamado quevedismo também. Embora eu não possa considerar o Gregório é só cultista e o Padre Antônio Vieira é só conceptista, mas ambos vão adotar, né, esses dois conceitos de uma maneira predominante, né, o Gregório como cultista e, de fato, o Padre Antônio Vieira, pela produção em prosa dos sermões que ele tem, né, é o jogo de ideias que predomina. Né? Então, para que vocês possam fazer uma diferença entre o que é jogo de palavra e o jogo de ideia. 4 ignorâncias podem concorrer em um amante, que diminuam muito a perfeição e merecimento do seu amor. Ou porque não se conhece a si, ou porque não conhecesse a quem amava, ou porque não conhecesse o amor, ou porque não conhecesse o fim onde há de parar amando. Se não se conhecesse a si, talvez empregaria o seu pensamento onde ou não havia de pôr se conhecera. Se não conhecesse a quem amava, talvez quereria com grandes finezas a quem havia de aborrecer, se o não ignorara. Se não conhecesse o amor, talvez se empenharia cegamente no que havia de empreender se o soubera. Se não conhecesse o fim que havia de parar amando, talvez chegaria a padecer os danos a que não havia de chegar se os previra. Em primeiro lugar, o Padre Antônio Vieira, né, tem origem jesuítica, né? Ele fez parte da Companhia de Jesus, entrou muito novo, com 15 anos. Aos 16, ele já escreve um sermão muito importante, né, a respeito da invasão holandesa, e já se mostra muito, muito inteligente, né, e com bastante capacidade retórica. E, assim, sendo ele, né, um catequista e um catequizador dos indígenas, né, dos gentios, toda a sua produção, toda a sua fala é voltada para a pregação divina. Então, entender quem é o amante do amor divino, né? Então, a gente pode pensar em associar outras coisas, mas, assim, o lugar de onde Vieira fala exatamente é o amor humano em relação ao amor divino e vice-versa. É importante que vocês comecem a perceber a forma didática dessa produção, né? É quase como o nosso projeto textual de uma redação dissertativa, em que eu apresento a tese, tenho o gancho, eu apresento
o projeto de argumentação, né, o esboço dessa argumentação como um encaminhamento. Aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu falo do primeiro argumento, no segundo eu falo, né, também, depois vem a proposta de intervenção. É meio isso a produção do Vieira. Só para vocês terem ideia, né, não sei se aparece bem aqui, esse é o Sermão do Mandato, que é uma obra, há um tempo aí, não sei se ainda é hoje, adotada pelo curso de Direito para desenvolvimento retórico, argumentativo, né? Se a gente pensa nessa referência, o Padre Antônio Vieira é o melhor exemplo que a gente tem de produção argumentativa retórica, tá? Então, observem que, primeiro, ele cita aí os 4 elementos, 4 ignorâncias, né, que vão concorrer para esse amante que diminui a perfeição e o merecimento do amor, né? E aí ele vai descrever aquele que não conhece a si mesmo, né? Que não conhece a quem ama, que não conhece o amor e que não conhece a finalidade amando, né? E aí ele vai destrinchar isso. Se não conhecesse a si, talvez empregaria o seu pensamento. Se não conhecesse a quem amava, talvez quereria com grandes finezas a quem havia de aborrecer, né? Então, ele precisa ir e voltar nessas proposições, né? Então, esse jogo de diálogo, né, que a gente chama também, às vezes, de dialética, e essa construção discursiva, né, como silogismo, eu acho que você já viu em algum momento em filosofia, né, essa produção, você parte de 2 premissas e cria uma terceira, cria uma conclusão, né? O Vieira usou bastante nas suas produções. Seguindo aqui um pouquinho da biografia do Padre Antônio Vieira. Então, diferente do Gregório de Matos, inicialmente ele tem origem humilde, né? O Padre Antônio Vieira não é brasileiro, é português, e ele não gostava nem de ser colocado como brasileiro, né? Imagina, ele era ali o colonizador, metrópole, né? Ser reconhecido como esse lugar mais subalterno. Então, ele não gostava de que o colocasse como um brasileiro, embora ele tenha vivido muito tempo aqui. Ele veio com 6 anos de idade, né? 6, 7 anos, e só retorna a Portugal já adulto, né? E ele vai e volta, né? E o Vieira viveu relativamente muito bem, assim, viveu até 89 anos de idade, né? Então, foi bastante produtivo, né? Fez muitos textos e atuou em vários lugares até, né? Lugares importantes, até diplomáticos. E, então, ele nasceu em Lisboa, né, em 6 de fevereiro de 1608. O pai, Cristóvão Vieira, era funcionário da coroa portuguesa e foi direcionado a Salvador para atuar como escrivão em 1615. Então, ele se muda com a família e entra na Companhia de Jesus, né, no Colégio dos Jesuítas, bem cedo, com 15 anos. E, assim, é importante ressaltar que a Companhia de Jesus tem uma forte formação humanística, né, e até no modelo grego, né, de formação de pensadores, então, essa parte, esse treinamento, essa especialidade que o Padre Antônio Vieira desenvolveu, né, de ter capacidade retórica argumentativa, ela foi produzida também nessa sua formação. Aqui uma estátua, né, de Vieira em Lisboa, só para ilustrar. E aí sim a gente vai ver as características dessa produção, dessa obra, tá? Antes, eu vou ler só mais um trechinho aqui, e esse do Sermão do Mandato que eu mostrei, que eu tentei mostrar pelo menos para vocês, só para entenderem essa sequência didática que ele utiliza, de colocar as questões e depois tratar de cada tema, de cada fato, né? O Sermão do Mandato é especialmente direcionado
a mística, né? Essa relação amorosa entre o ser humano e o divino, tá? Então, ele vai falar aqui de amor. Olha só, os remédios do amor e o amor sem remédio. Os remédios do amor e o amor sem remédio são as 4 coisas e uma só. Porque, sendo a enfermidade do amor a que tirou a vida, autor da vida, não se pode mostrar que foi o amor sem remédio, sem se dizer juntamente quais sejam os remédios do amor. Ele vai citar 4 remédios que poderiam apagar, né, o amor humano pelo divino, né? A gente acaba lendo aqui, associando, de repente, a um amor humano, né? Mas a ideia é falar somente desse amor divino, dessa relação celestial até. E, assim, uma coisa a reforçar, né, que normalmente nos livros didáticos a gente encontra trechos desses sermões, porque cada um deles tem em torno de 6 a 10 páginas, né, por aí. Então, ele fala aqui os 4 remédios para o amor. O primeiro remédio que dizíamos é o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como a vida, que não há mais certo sinal de haverem durar pouco, de terem durado muito. Então, ele vai falar que o tempo pode acabar com o amor. Mas aí ele faz várias citações da Bíblia e vai dizer que o tempo, né, não é um remédio suficiente para aniquilar esse sentimento. Se não é o tempo, né, o segundo remédio do amor é a ausência. Muitas enfermidades se curam só com a mudança do ar. O amor com a terra é o amor com a lua, que, havendo terra em meio, dá-o por eclipsado. Assim como o amor de Cristo não podia deixar de amar em nenhum tempo porque é eterno, assim não pode deixar de amar em nenhum lugar ou distância porque é amor. Então, ao mesmo tempo que ele começa a dizer, né, que a cura, o amor, né, a cura do amor pode se dar pelo tempo ou pela ausência, ele vai lá na frente refutar tudo isso e apresentar vários exemplos da Bíblia, né, do livro sagrado, tá? Para provar a sua tese. Então, ele faz isso, é tese, argumento, refutação, confirmação. O terceiro remédio do amor que ele coloca aqui é a ingratidão. Assim como os remédios mais eficazes são ordinariamente os mais violentos, assim, ingratidão é o remédio mais sensitivo do amor, e juntamente o mais efetivo. Que sentença mais justa que privar o amor a um ingrato? O tempo é natureza, a ausência pode ser força, a ingratidão sempre é delito. Então, ele encontra um remédio mais forte para acabar com esse amor, né? De todos, a ingratidão é mais forte, mas depois ele prova que não. Se o amor de Cristo for como o nosso, haviam de ser as ingratidões motivos de aborrecer, mas como o seu amor era o seu, foram incentivos de mais amar. As razões, toda a razão de mais bem fazer. Então, a ingratidão também não vence o amor que Cristo, né, na sua pessoa divina, tem pela humanidade, segundo a pregação dele. Não havendo aproveitado até agora nem o remédio natural do tempo, nem o artificial da ausência, nem o violento da ingratidão, antes, tendo mostrado a experiência que com os remédios cresce a enfermidade, com os contrários se aumenta, também eu parar aqui e deixar de aplicar ou explicar o quarto remédio, se ele não fora tão poderoso e superior na eficácia. É, pois, o quarto e último remédio do amor e com o qual ninguém deixou de sarar, o melhorar de objeto, né? Então, trocar de amor, seria isso. Mas aí, ao final, ele vai provar que nem isso, né? Supera o amor de Deus, de Cristo, né? O amor divino. O amor com que o Padre e o Filho se amam é de tal qualidade que, assim como são a mesma pessoa, a mesma coisa por natureza, são também a mesma coisa por amor. E quando o Filho se partiu dos homens para o Padre, que sucedeu? Cresceu esta mesma união de amor e se multiplicou de tal sorte que não só Cristo,
e o padre entre si, senão Cristo e o padre e os homens, todos ficaram a mesma coisa. Então, nem o melhorar de objeto vai mudar o amor, né, de Cristo, de Deus, pela humanidade. Então, é interessante a gente perceber essa capacidade do Vieira de fazer um processo de convencimento por meio de uma construção retórica muito bem formulada, muito bem trabalhada, planejada, né? E que apresenta toda esse percurso, né? Bem didático, bem construído, né? Como texto, né? Da mesma forma que a gente consegue fazer aí essa linha dissertativa argumentativa. Então, vamos lá, vamos a essas características. A forma do sermão, desde os anos do sacerdócio, Vieira destacou-se como grande orador. A grande maioria de seus textos foi escrita, portanto, no formato de sermões, né? Era uma orientação moral e religiosa, engajamento religioso, social e político. O Vieira é conhecido como defensor dos indígenas e dos negros, né? Em relação especialmente aos maus tratos, ao excesso de exploração, mas lembrar também que o seu papel era o de converter, né? De converter índios e fazê-los, né? Praticamente esquecer a própria cultura originária, né? E se associar aí a essa fé cristã. Então, nós temos esse engajamento religioso, social e político. Não são apenas, né, esses sermões de orientação religiosa, mas tem uma grande participação nos debates sociais e políticos da época. Vieira, de um modo diferente do Gregório, né, também incomodou bastante a sociedade, inclusive ele mesmo, parece uma coisa contraditória, foi alvo da Inquisição, né? Ele tinha uma pregação, uma crença no sebastianismo e por outras questões políticas também, ele acabou sendo condenado e depois teve essa condenação revogada, né? Ele mesmo produziu até a própria defesa com essa capacidade retórica que ele tinha, né? Foi condenado a não pregar mais, o que para ele era a morte, né? Para alguém que era apaixonado por fazer isso. E assim, o Vieira tinha um público enorme na sua pregação, não é um sermão comum, como a gente ouve por aí, né? Ele tinha, de fato, uma adesão, ele era um encantador, né? Por meio de palavras, as pessoas ouviam por horas ali, sem sair de perto, né? Quase que um show. Então, ele teve também esses impasses aí, né, políticos, sociais, acabou fazendo algumas inimizades com comerciantes, com colonos, com exploradores dos indígenas e negros, né, por conta do que ele pensava. Então, nós temos uma elevada expressão verbal, né, na sua produção, e aí a consolidação dos padrões literários de Camões, né, pela riqueza de vocabulário e capacidade de lapidar o discurso. Então, esse uso de vocabulário vai consolidar, né, uma língua por meio desse texto literário, assim como a língua de Camões, também a do Vieira. E o discurso, né, era bastante preciso e engenhoso. Então, seus sermões são escritos de maneira imagética, né, com imagens, lançando mão de metáforas, sinonímias, hipérboles, apóstrofes, jogos de linguagem, né? E característica predominante é o conceptismo, como eu tinha falado anteriormente, né? O uso de raciocínio lógico, da argumentação, do silogismo, da dialética. Além dos sermões, ele tem textos chamados textos proféticos e correspondências, né? Então, epístolas, cartas. Os textos proféticos, né, é uma coisa meio futurística, que imagina um destino espiritual, né, para o povo português, esperanças de Portugal, história do futuro.
as cartas, né? Mais de 70 correspondências, mas, de fato, aí o que predomina na sua produção são os sermões, mais de 200, né? E sobre vários assuntos, sobre várias questões sociais, e políticas e religiosas. Qual é a sequência desse tipo de texto, do sermão do Padre Antônio Vieira? Nós temos a introdução, chamada introito, o exórdio, né? Em que ele apresenta o tópico, os 4 elementos do amor, é a apresentação do assunto. O desenvolvimento, o argumento, né? Em que as ideias são ali destrinchadas, explicadas, defendidas, e a peroração, que é a parte da conclusão do sermão, né? Aí aqui nós temos os principais sermões, né? O Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, foi aquela que eu disse que ele escreveu bastante novo, e tem aí, né, Sermão dos Bons Anos, Sermão do Mandato, que eu li o trecho para vocês agora, que é muito sobre a pregação, né, sobre o amor divino, é litúrgico. Nós temos o Sermão do Santo Antônio aos Peixes. Vocês vão encontrar muito esse Antônio aí, né, com esse acento agudo, que era muito comum da escrita da época, tá? Que eu vou ler um trecho para vocês e comentar, mas muito em defesa ainda e contra, né, uma certa vaidade e exageros da própria igreja, né? Ele fazia essa análise, essa crítica. Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, o Sermão da Sexagésima, que é o mais famoso, né? Até porque tem um aspecto muito metalinguístico. Aqui o Vieira ensina como é escrever, como é argumentar. Tá? Então, esse é um sermão bastante estudado por aí. O Sermão do Bom Ladrão, que eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Diz assim: navegava Alexandre uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando pescadores, repreendeu-o muito Alexandre por andar em tal mau ofício. Porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: basta, senhor, que eu, porque roubo, em uma barca sou ladrão. E vós, por que roubais em uma armada sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Vejam a comparação dele, né? Então, o grande ladrão ali punindo o pequeno. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas que levam, de que eu trato são os outros, ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Os outros ladrões roubam o homem, estes roubam cidades e reinos, os outros furtam debaixo de seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Quer dizer, ele coloca aqui na balança, né, quem é o ladrão de fato, o bom, né, o sermão do bom ladrão. O pequeno ladrão que vai roubar para comer, né, só para matar ali a fome, será que ele merece ser enforcado, condenado de fato, em detrimento do grande ladrão, às vezes travestido ali de uma autoridade, né, de alguém que representa uma nação, que representa uma população, né, como no caso aqui Alexandre. Então, esse é o questionamento que ele coloca, né, para a gente sentir aí esse poder da crítica do Vieira. E aqui o livro didático de vocês traz, primeiro, né, uma citação do Vieira, numa obra que já foi citada no estudo do Gregório de Matos, né, que é uma metaficção historiográfica, né, a partir da vida do Gregório, da Ana Miranda, né, uma obra contemporânea, o romance, né, histórico, Boca do Inferno. E aí ela cita: as ideias que Vieira pregava perturbavam o conforto do pensamento. O fanatismo religioso destruía filósofos como Giordano Bruno, né? Então, o Vieira, nesse contexto de toda condenação,
ele não teve temor, ele enfrentou algumas autoridades até, né, religiosas da mesma, né, linha que ele, em nome do que ele pensava. Mas Antônio Vieira não se atemorizava com tamanho poder e enfrentava a Inquisição, a ponto de Cristóvão Soares dizer que ele não morreria na companhia de Jesus. Mas certo é que acabasse nas mãos do Santo Ofício. Vieira era, então, o homem mais odiado de Portugal. Né? Só para a gente saber aí esse papel dele, né, na sociedade da época. E também interessante esse sermão 27º, né, que vai falar desse tratamento desigual de homens que se sentem poderosos, né, e acabam colocando pessoas, e aqui, né, porque só tem um trechinho, né, especialmente em relação ao tratamento dado aos negros, tá? Então ele diz assim: umas religiões são de descalços, outras de calçados. A vossa é de descalços e despidos. O vosso hábito é da vossa mesma cor. Porque não vos vestem as peles das ovelhas e camelos como a Elias, mas aquelas com que vos cobriu ou descobriu a natureza, expostos aos calores do sol e frios das chuvas, né? Então, a igreja, às vezes, de fato, é aquela que é dos descalços, né? Dos humildes. A vossa pobreza é mais pobre que a dos menores, e a vossa obediência é mais sujeita que a dos que nós chamamos mínimos. As vossas subsistências mais merecem nome de fome que de jejum, e as vossas vigílias não são de 1 hora à meia-noite, mas de toda a noite sem meio. Aí vem o jogo de palavras, né? E também de ideias. A vossa regra é uma ou muitas, porque é a vontade de vossos senhores. Vos estáis obrigados a eles, porque não podeis deixar o seu cativeiro. Isso ele se dirige aos negros. E eles não estão obrigados a vós, porque vos podem vender a outro, né? Vender os negros, quando quiserem. Em uma só religião se acha esse contrato, para que também a vossa seja nisso singular. Nos nomes do vosso tratamento não falo, porque não são de reverência nem de caridade, mas de desprezo e afronta. Enfim, toda religião tem fim e vocação, e graça particular. A graça da vossa são os açoutes e castigos. Tá? Então, uma crítica que ele faz a esse tratamento dado à população negra da época, especialmente no Brasil. E aqui a gente tem o trecho do sermão de Santo Antônio aos Peixes, né, que vai continuar criticando o excesso de soberba, e às vezes ele fala até de uma corrupção, né? E esse início é uma ideia, né, que ele lança de como os pregadores precisam ser, né? Então, vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sol, o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Então, são perguntas lançadas, né? E essa metáfora aí do sal, o sal da terra, né? Que a gente já conhece, né? Já ouviu falar. Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina, não lhes dão, não querem receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que fazem, o que fazer, o que dizem? Né? Então, são suposições. Por que com efeito a pregação não chega? Ela não chega a se tornar ação, ela não chega a se tornar uma mudança no comportamento. E ele faz algumas suposições para isso. Né? Então, pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Aramino, contra os hereges, que nela eram muitas. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele
e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria, neste caso, o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer essa protestação. E uns pés, a que se não pegou nada de terra, não tinha que sacudir. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório. Então, ele deixou de pregar para aqueles que não queriam ouvir, né? Mas ele não desistiu da doutrina, como ele coloca. Deixa as praças e vai às praias, deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes, já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo. Santo Antônio vai pregar aos peixes, que ouvem melhor, né? E aí ele vai falar, na realidade, né, também essa comparação com os peixes é uma relação de humildade, né, dos pequenos, daqueles que estão dispostos a ouvir, né? E ele usa uma metáfora, né, de um peixe pequeno, da rêmora, que se deixa levar pelos grandes e pequenos nesse gesto, né, de quem está aberto à pregação. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes, nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes, que se não há de converter. Mas essa dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente, né? A gente não consegue, né? Os peixes ouvem, não falam, mas não se convertem também. Suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Então, ele muda de público, Santo Antônio vai pregar aos peixes, né? Então, aí, essa metáfora, né, que ele utiliza, e ele vai usar a rêmora, o peixe pequeno, né, de porte pequeno, que é transportado por todos. No finalzinho aqui, olha, o que é importante destacar? O discurso de Vieira é bastante persuasivo, por meio da lógica argumentativa, da alegoria, do estilo bem acabado, né? Acaba usando metáforas e antíteses e envolve aí esse ouvinte num raciocínio, né? Num processo de convencimento. Só para citar aqui alguns livros do Padre Antônio Vieira, né? Cartas de Lisboa, Cartas da Bahia, a escrita antiga, o Sermão da Sexagésima, que eu já citei, do Bom Ladrão, de Santo Antônio aos Peixes, e há uma produção fílmica que vale a pena assistir para conhecer essa trajetória do Padre Antônio Vieira, né? E que foi, assim, de forma brilhante representada pelo ator, esse é o filme brasileiro, tá? Pelo Lima Duarte, né? Então, figura religiosa controversa, né? Autor de vários escritos nessa perspectiva religiosa e política, né? Luta pela liberdade e melhor tratamento dos indígenas brasileiros e pela abolição da escravidão no Brasil, né? Em termos, assim, isso é uma questão até polêmica no estudo da vida do Vieira, mas é fato que ele tinha, assim, um discurso mais libertário, né? E de evitar os maus tratos feitos, né, executados em relação a essas duas populações, especialmente os negros e indígenas. No entanto, a Inquisição Portuguesa não pretende deixar esse padre, né, em paz, levar os seus desejos a cabo. Aqui eu encerro, gente, com uma atividade, proposta de atividade do livro, que vai servir para vocês como revisão, tá? Depois a gente lança o gabarito. É a página 129 de uma 7, é a análise exatamente do sermão sobre a invasão holandesa, né? E tendo tempo a gente consegue fazer em aula, se não, fica depois disponível no AVA para o gabarito, né, para vocês conferirem. Eu termino aqui com algumas frases do Padre Antônio Vieira, né? Ele diz assim: para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Somos o que fazemos, nos dias em que fazemos realmente existimos, nos outros apenas duramos. A nossa alma rende-se muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos.
A admiração é filha da ignorância, porque ninguém se admira senão das coisas que ignora, né, que desconhece, principalmente se são grandes. Então, é filha da ignorância e mãe da ciência, porque admirados os homens das coisas que ignoram, inquirem e investigam as causas delas até as alcançar. E isso aqui se chama ciência. Então, fiquem aí com Vieira, com essas palavras, e agradeço a companhia, a paciência de vocês. Até mais.